Olá, pessoal da graduação. Então vamos agora para a nossa segunda aula teórica. Essa aula a gente vai começar a conversar sobre as indicações de métodos de imagem em neurologia. Basicamente essa é a próxima aula, a gente dividiu da seguinte forma, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Nós vamos estudar então cada tipo de queixa que um paciente pode apresentar, referente a todo o sistema nervoso, e daí explicar como é feito o raciocínio em termos de métodos diagnósticos. Aqui está uma lista bastante extensa, basicamente a maior parte dos sintomas em neurologia estão incluídos aqui nessa lista, e ao longo dessa aula e da próxima a gente vai tentar elucidar como que a gente faz a investigação referente a cada um desses sinais e sintomas. Como a gente já conversou na aula anterior, o radiologista ele tem à sua disposição uma série de exames que são diferentes em termos técnicos e o que eles conseguem enxergar. Na prática, porém, no contexto específico da neurologia, a gente se concentra mais nesses dois métodos aqui, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E eu vou falar para vocês ao longo da aula de toda a questão de, para essa queixa é adequado que você use esse exame, para essa já não é tão adequado assim. Nada disso é empírico, tudo isso é estudado pelas organizações de radiologia mundo afora, e a minha principal referência nessa aula foi esse documento aqui, que são os critérios do quão apropriado é cada exame do Colégio Americano de Radiologia. Ele é publicado periodicamente, a versão mais recente é desse ano aqui, e eu gosto bastante dele porque ele explica de uma forma bastante racional. Ele faz a seguinte classificação, assim, para cada tipo de queixa, cada tipo de exame recebe uma classificação dentro dessas três categorias. A requisição desse exame pode ser considerada geralmente inapropriada, pode ser apropriada ou usualmente apropriada. E vai ser baseado nesses três simbolozinhos aqui que eu vou mostrar para vocês ao longo da aula se é adequado pedir cada categoria de exame para cada tipo de queixa ou não. Então, quando a gente vê o vermelhinho, significa que nesse contexto clínico não é necessário pedir esse tipo de exame. O amarelo significa que não necessariamente você vai pedir o exame, mas se você pedir o exame também não está errado. E usualmente apropriada a estrelinha verde aqui significa que está muito bem indicado o exame de imagem e que deve ser feito esse exame. Então, daquela nossa ampla lista, o primeiro que a gente vai conversar por mais tempo nessa aula é a questão da cefaleia, que talvez seja uma das crises, uma das queixas mais frequentes no consultório do neurologista. Para tornar um pouco mais dinâmico, eu trouxe alguns casos clínicos aqui, para vocês tentarem entender de uma forma mais aplicada como é que a gente trabalha. O primeiro caso, então, seria uma mulher de 32 anos que trabalha no supermercado e a queixa de dor de cabeça dela já é mais crônica. Ela tem desde a infância uma cefaleia do tipo pressão, que acomete todo o crânio, às vezes só uma metade da cabeça. Tem piorado de 3 meses para cá, por isso que ela vai procurar um exame, e de 15 dias para cá ela é praticamente constante. O caso 2, por sua vez, já é um pouco diferente. É um homem de 45 anos que tem uma cefaleia há 2 dias com piora progressiva, ou seja, um quadro muito mais agudo que vem se deteriorando. A cefaleia desse paciente é holocraniana, ocupa todo o crânio e irradia também para a parte posterior da cabeça. De uma forma bastante genérica, quando a gente vai estudar cefaleia, a gente tem que tentar entender se ela é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária. As cefaleias primárias seriam aquelas tipo enxaqueca ou cefaleia tensional, aquela que você não consegue atribuir a alguma outra causa que explique os sintomas. Esse tipo de cefaleia, geralmente, em termos de investigação de imagem, nós não costumamos investigar. Isso porque, como a gente viu naquele caso 1, são pacientes com uma queixa mais crônica, mais arrastada, pacientes que têm dor de cabeça desde pequeno, desde a adolescência, e geralmente o exame de imagem não agrega muita coisa. Lembrar que o diagnóstico da enxaqueca é um diagnóstico clínico, então a gente nem sempre faz uma investigação por imagem. A gente abre uma exceção quando esses pacientes têm um aumento da frequência e novas características. Então imagine uma menina que tem cefaleia desde a adolescência, mas que de alguns dias para cá começa a piorar, se tornar constante, fica diferente do que aquilo que ela está habituada a fazer. Nesse caso, a gente está autorizado a fazer uma investigação. Você pode fazer qualquer um dos dois métodos, ou a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada, mas a ressonância magnética ela é um pouco superior para basicamente tudo em neuroradiologia, por isso que o mais indicado pelo Colégio Americano de Radiologia é fazer investigação pela ressonância. Por isso a estrelinha verde, mas não está errado se você pedir uma tomografia também, só é um pouco menos sensível para algumas alterações. Agora o contexto das cefaleias secundárias, que são aquelas que a gente busca uma causa subjacente que explique essa cefaleia. Eu trouxe 2 exemplos para vocês aqui, que seriam as neoplasias e subpseudotumores e também a hidrocefalia. O caso específico das cefaleias secundárias, sempre vale a pena você fazer um exame de imagem. Se você suspeita que aquela cefaleia tem alguma causa subjacente, um tumor, um trauma,
uma hidrocefalia, nesses casos você está muito bem assessorado para fazer um exame de imagem. Pode ser tanto a ressonância magnética quanto a tomografia computadorizada. Nesse aspecto aqui não há nem certo nem errado. Você pode pedir qualquer um dos dois métodos. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas causas que nós, como radiologistas, conseguimos fazer o diagnóstico e a gente consegue auxiliar o clínico no manejo do paciente. Então, de inúmeras causas de cefaleia, eu trouxe algumas aqui que a gente consegue contribuir bastante na neuroimagem, que seriam a hidrocefalia, a sinusopatia, as infecções, os sangramentos. A neoplasia primária, metástase, trauma, eu não vou conversar nessa aula porque vocês não têm aulas práticas especificamente sobre esses assuntos e já tem algumas outras aulas, especificamente aqui na videoaula, no YouTube, já tem algumas outras aulas que falam sobre isso. Então a gente vai falar só desses outros 4 daqui da primeira coluna. Primeiramente falando sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia é caracterizada por uma dilatação do sistema ventricular, na maior parte das vezes devido a uma causa obstrutiva. Você tem alguma estrutura, alguma lesão que dificulta a passagem do líquor e isso leva a um aumento das dimensões do sistema ventricular. Porém, uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês já logo no começo da aula, no começo desse slide, é que nem todo ventrículo grande que você vê no exame de imagem você vai chamar de hidrocefalia. Então eu tenho 3 exemplos aqui para vocês. Esse paciente tem os ventrículos aumentados e esse paciente é de fato uma hidrocefalia. Esse paciente tinha uma lesão no interior do quarto ventrículo, dificultando o fluxo licórico e faz os ventrículos ficar bem grandes. Beleza, uma imagem clássica de hidrocefalia. Mas tem esses outros exames aqui para vocês prestarem atenção também. Perceba que esse paciente, além de ter ventrículos dilatados, ele tem os sulcos cerebrais dilatados também. Perceba que esse paciente é diferente, ele tem um ventrículo dilatado, mas os sulcos não estão com grau de proeminência proporcional à dilatação dos ventrículos. Esse paciente, então, a gente não chama de uma hidrocefalia. Esse paciente ele tinha uma atrofia causada pela senescência, pelo passar da idade. Perceba que a questão dos sulcos estarem dilatados ajuda nessa diferenciação. E esse outro paciente aqui também tem ventrículos grandes, mas perceba que é mais na região posterior, na região perto dos átrios dos ventrículos, e percebam como ele tem uma indefinição da transição entre córtex e substância branca nas porções posteriores do encéfalo. Esse é um paciente que tinha uma malformação do sistema nervoso central. Então, a mensagem aqui, mais do que vocês decorarem diagnósticos, é vocês verem que nem todo ventrículo dilatado é hidrocefalia. Você tem que ver a imagem como um todo, correlacionar com dados clínicos, para não sair dando diagnóstico de hidrocefalia para todo mundo, porque isso pode ter consequências deletérias, fazer cirurgia desnecessária e tudo mais. Mas especificamente no contexto da hidrocefalia, a imagem ajuda bastante, principalmente hoje em dia que nós temos sequências avançadas na ressonância magnética que permitem que a gente faça reconstruções tridimensionais. Então a gente consegue ver o sistema ventricular em todos os planos de aquisição. Aqui a gente vê então um ventrículo lateral bem grande, um terceiro ventrículo também dilatado, um quarto ventrículo com dimensões normais. Então você consegue inferir que provavelmente a obstrução está aqui ao nível do aqueduto cerebral. Além disso, a gente tem uma sequência avançada de fluxometria licórica que permite que a gente detecte o fluxo de líquor através das comunicações entre os ventrículos. Isso é bastante útil para a gente conseguir diagnosticar a hidrocefalia obstrutiva. Quando você tem ausência de fluxo, isso você consegue comprovar que de fato trata-se de uma hidrocefalia obstrutiva. Então a ressonância magnética hoje em dia está tão avançada que quando o radiologista suspeita de uma hidrocefalia obstrutiva, ele pode pedir um estudo de fluxometria licórica para comprovar esse diagnóstico. Um outro achado bastante importante que eu queria mostrar para vocês é a questão da permeação transependimária. Pacientes com hidrocefalia aguda, por exemplo, um paciente que tem uma lesão do sistema nervoso central, uma metástase, um tumor, que de repente obstruiu o sistema ventricular e ele evolui com uma cefaleia intensa de progressão rápida. Um achado de imagem que ajuda a gente a fazer esse diagnóstico é que, além dessa acentuada dilatação do sistema ventricular, ele tem essas hipodensidades na tomografia ou esse aumento de sinal periventricular nas sequências sensíveis ao líquido. Isso que a gente chama de permeação transependimária, que é um aumento da quantidade de líquido ao redor dos ventrículos, junto à superfície do epêndima, que é bastante característico da hidrocefalia aguda, quando você tem uma obstrução do fluxo licórico com uma evolução em um período de horas ou de dias. Isso no paciente com hidrocefalia crônica geralmente não é tão identificado assim. Então, quando você vê esse achado junto com a hidrocefalia, você já sabe que provavelmente é um quadro mais urgente, um quadro de evolução mais dramática. Passando agora para uma outra causa de cefaleia bastante frequente, às vezes a causa da dor de cabeça não está no interior da calota craniana, mas sim nos seios da face. Então é bastante frequente que às vezes o paciente com uma cefaleia um pouco mais crônica tem esses sinais aqui de sinusopatia. Os seios da face, que são essas estruturas aeradas, vão estar espessadas, com o aumento da espessura da mucosa de revestimento,
tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. Na ressonância magnética, às vezes a gente vê até essas imagens polipóides aqui, com alto sinal nas sequências sensíveis ao líquido. Às vezes você vê também foquinhos de gás, que faz parte do processo infeccioso. A maior parte das vezes a gente não lida com ressonância magnética para seios da face, a tomografia é o exame de escolha para detecção de seios da face, porque nem sempre a ressonância magnética acrescenta muitas informações, e a tomografia é um exame mais rápido e mais fácil, mais acessível para os pacientes. Passando agora para as infecções. As infecções também são uma causa bastante frequente e importante de se falar, principalmente no contexto da emergência. A maioria dos pacientes com meningite nem chega a fazer exame de imagem, porque o diagnóstico é clínico ou através do estudo do líquor, mas os que fazem geralmente têm exame normal. Se você não tiver nenhuma complicação como hidrocefalia ou infecção do tecido cerebral, como cerebrite, abscesso, coleção, geralmente você não vai ter grandes achados de imagem. Existem algumas doenças que fazem uma meningite crônica, por exemplo, a tuberculose, a cisticercose ou infecções fúngicas. Essas formas mais crônicas a gente costuma ter achados de imagem mais exuberantes. Geralmente esses pacientes têm tanta inflamação da meninge que a meninge fica espessada e impregnada. Então, como a gente vê aqui, esse é um paciente com a neurotuberculose. A neurotuberculose é uma doença que tem preferência pelas cisternas da base e da fossa posterior. Então a gente vê que aqui, junto aos sulcos do cerebelo, a gente tem essas áreas de aumento de sinal bem na superfície, onde a gente deveria ter somente líquor, a gente vê essas áreas de espessamento que também impregnam pelo contraste. Isso aqui é o espessamento das leptomeninges, característico desses pacientes com meningite crônica. Falando especificamente então dessa doença, meningite tuberculose, só para vocês conhecerem, como eu falei para vocês, ela tem uma predileção pelas cisternas da base. Essa aqui é uma imagem de ressonância magnética pós-contraste, e vocês veem que aqui a gente tem basicamente uma linha desenhando todos os contornos do parênquima cerebral, bem na interface entre o cérebro e as meninges. Bem na interface entre os cérebros entre o cérebro e as cisternas da base, que é justamente no revestimento meníngeo. Aqui nós temos essa área de espessamento da impregnação, que a gente chama de meningite da base causada pela tuberculose. E aqui, aquele outro paciente que a gente tinha visto, só que num corte coronal, a gente vê de novo aqui a superfície do cerebelo, onde a gente tem as meninges revestindo, a gente vê esse espessamento e a acentuação do realce, que é sugestivo dessa doença. E quando as meningites e as doenças infecciosas do sistema nervoso central complicam, elas podem produzir abscessos. O abscesso em qualquer parte do corpo humano se representa mais ou menos da mesma forma, como um cisto, uma imagem de espectro cístico com realce em anel, realce periférico e bastante edema ao seu redor, que expressa a reação inflamatória. No local específico do encéfalo, a característica mais marcante é o fato da localização. O abscesso geralmente tem uma localização topográfica bem característica, que é a junção entre o córtex e a substância branca. Isso porque geralmente os abscessos chegam por via hematogênica, elas são trazidos pelo sangue. E é justamente na transição entre o córtex e a substância branca que ocorre a redução de calibre dos vasos com o fenômeno de represamento. Então tudo que vem pelo sangue, como os abscessos, as metástases, tendem a acometer a junção córtex-substância branca. E uma característica muito importante que a gente vê na ressonância magnética é a questão da restrição à difusão das moléculas de água, que ajuda a gente a fazer o diagnóstico de abscesso. Esse paciente, então, tem justamente isso, essa lesão bem escura, com densidade de líquor, que tem esse acentuado realce anelar, um realce periférico pelo meio de contraste, e bastante líquido, bastante edema ao redor, que está localizado na periferia do encéfalo, ou seja, na transição córtico-subcortical. Então, um diagnóstico de abscesso é bastante plausível. Outra causa que a gente não pode esquecer de uma cefaleia, principalmente cefaleia aguda no contexto da emergência, é o sangramento. O sistema nervoso central pode ser fonte de sangramento em diferentes compartimentos. Um compartimento que a gente nunca pode esquecer de olhar é o compartimento subaracnoide, que é onde circula o líquor. Então, quando você vê uma imagem tem sangue no interior dos sulcos cerebrais e nas cisternas da base, a gente tem que pensar numa hemorragia subaracnoide. E a causa mais frequente é a hemorragia decorrente da ruptura de aneurisma. Então, se você tem um paciente que tem um aneurisma, para quem nunca viu um aneurisma, essa é a imagem clássica. A gente tem aqui a carótida interna e tem uma lobulaçãozinha em uma das paredes dela, faz essa bochecha aqui. Aqui tem uma reconstrução tridimensional para ficar mais fácil. A carótida interna normal fazendo seu trajeto e aqui nós temos essa lobulação. Essa lobulação é o aneurisma, aqui ele está íntegro. O problema é que esse é um local de fragilidade da parede, então a qualquer momento ele pode romper. E quando ele rompe, o sangue que deveria ficar dentro da carótida vai extravasar para as cisternas da base, resultando numa imagem parecida com essa. O local, as cisternas da base tem que conter habitualmente somente líquor, então a gente deveria ter líquido, somente preto aqui dentro, mas a gente tem esse conteúdo hiperdenso,
que representa o próprio sangue que está extravasando. Então, quando você vê a cisterna da base preenchida por esse aspecto mais denso, num paciente com uma cefaleia de grande intensidade, tem que lembrar de uma hemorragia subaracnoide devido a uma ruptura de aneurisma. Essa é uma imagem clássica para vocês não esquecerem o resto da vida de sempre procurar isso nos plantões da vida. Mas não é só no sistema ventricular e nas cisternas da base que a gente pode ter sangramento. A gente pode ter sangramento no parênquima cerebral também. O sangramento intraparenquimatoso geralmente é decorrente de hemorragia hipertensiva. Pacientes com hipertensão arterial, principalmente aqueles que fazem picos hipertensivos, podem ter um rompimento, geralmente localizado nos núcleos da base. Então a gente vê aqui esse paciente, de novo, uma tomografia com sangue agudo, sangue na fase aguda, ele é hiperdenso na tomografia, por isso que ele brilha bastante assim. E a gente percebe que até tem um pouco de sangue no interior dos ventrículos, mas isso é por causa da extensão da maior parte do sangramento que está localizada no parênquima cerebral, bem aqui nos núcleos da base, perto do tálamo. Aqui seria o tálamo do outro lado como referência, e aqui a gente tem esse aspecto. Esse paciente, geralmente, além da cefaleia, vai ter um déficit motor, vai estar com dificuldade de movimentar os membros e vai ter uma história de hipertensão para te ajudar no raciocínio diagnóstico. Mas lembrar, então, que o sangue pode estar em diferentes compartimentos do encéfalo. Sempre ver se você está lidando com sangue intraparenquimatoso ou nos ventrículos e nas cisternas, porque são raciocínios diagnósticos diferentes. Resumindo, então, um pouco do que eu falei para vocês ao longo da aula, o nosso objetivo aqui é entender mais ou menos a indicação dos exames de imagem, certo? Então, o que nós conversamos? As cefaleias primárias, como a enxaqueca, em geral, não necessitam de investigação por imagem, você não precisa pedir nem ressonância, nem tomografia. E as secundárias, em geral, vale a pena você investigar sim. Quando você tem uma suspeita de meningite, encefalite, abscesso, a tomografia não ajuda muita coisa, porque na maior parte das vezes ela vem normal, mas você pode pedir uma ressonância magnética. Você também não é obrigado, é por isso que não colocamos o símbolo verde, colocamos o símbolo amarelo, porque na maior parte das vezes o diagnóstico é clínico, com base na punção nicórica e nos achados do exame físico. Mas se você quiser pedir uma ressonância para ver se tem meningite, se tem abscesso, ela ajuda bastante também. No caso específico da hemorragia, tanto a subaracnoide quanto a intraparenquimatosa, como a gente está falando de contexto de emergência, dificilmente o paciente vai conseguir ficar 20 minutos numa máquina de ressonância magnética fazendo exame. E é por isso que a tomografia é mais adequada para esse contexto do que a ressonância magnética. Então, uma das poucas indicações em neuroradiologia que a gente prefere fazer tomografia que a ressonância magnética é para o sangramento do sistema nervoso central, principalmente naqueles pacientes que estão no pronto atendimento. Até porque a tomografia é muito mais disponível nesse contexto. Então, por isso que para suspeita de hemorragia, a gente prefere pedir um exame de tomografia, que está muito bem indicado, do que pedir uma ressonância magnética. E quando você tem suspeita de hidrocefalia aguda, que a gente conversou, você pode pedir qualquer um dos dois exames. A ressonância magnética é um pouco melhor, até porque tem aquelas sequências avançadas, mas como a gente nem sempre tem acesso à ressonância magnética, a tomografia computadorizada é uma boa opção. Voltamos para a nossa lista, então, de principais queixas de neurologia. Conversamos sobre a cefaleia, agora a gente vai conversar sobre a tontura, desequilíbrio, zumbido e surdez, que, acreditem, também é uma das queixas mais frequentes que a gente vê no dia a dia, tanto para quem é neurologista, quanto para quem é otorrino ou para quem trabalha na atenção básica mesmo. Tontura e desequilíbrio. Trouxe 3 casinhos clínicos para vocês verem como pode ser bastante variável a apresentação desses sintomas. O primeiro caso é uma mulher de 85 anos, uma professora aposentada, que já sofre dessas queixas de tontura e desequilíbrio há 3 anos, provavelmente quando ela levanta. Ela é hipertensa há mais ou menos 20 anos, e no exame físico, quando ela fecha os olhos, ela tem desequilíbrio e tendência a cair. O caso 2 é uma mulher de 45 anos, uma arquiteta, que tem uma vertigem rotatória há 3 dias, bastante intensa, associada a episódios eventuais de vômitos, e ela precisa deitar para melhorar esses sintomas. Essa paciente não consegue ficar em pé ao exame físico e ela também sofria de hipertensão. E por fim, o caso número 3, uma mulher de 52 anos do lar, tem tortura rotatória há cerca de 6 meses, ela tem também uma perda auditiva à esquerda e no exame físico ela tem desequilíbrio com queda para a esquerda. Então perceba que os 3 pacientes têm tontura, mas o quadro clínico é um pouco diferente em termos de duração, uma tem uma história muito mais crônica, e da intensidade, outro tem um quadro mais intenso, que não consegue nem ficar em pé direito. E outra paciente tem um sintoma associado, que é perda auditiva à esquerda. Então a gente já consegue imaginar que todos têm uma coisa em comum, mas os diagnósticos devem ser diferentes por causa dessas sutilezas no raciocínio. O mais importante a gente lembrar do paciente que tem queixa de tontura e desequilíbrio é lembrar que o nosso sistema de equilíbrio, todo o sistema vestibular, cerebelo, é um mecanismo muito complexo que pode dar errado em vários pontos. Então quando você vai fazer uma
uma neuroimagem, você tem que considerar que o problema pode estar, em primeiro lugar, pode não estar nem no próprio sistema de equilíbrio, no sistema vestibular, mas às vezes é uma causa sistêmica. Por exemplo, pacientes com hipotensão, pacientes com baixa muito rápida da pressão arterial podem ter perda de consciência e tontura simplesmente pela pressão baixa. E existem aquelas causas relacionadas ao próprio sistema de equilíbrio. O problema pode ser um problema neural, lá no tronco encefálico, nos núcleos da base, nos núcleos dos nervos cranianos que estão relacionados com a manutenção do equilíbrio, ou pode estar relacionado à orelha interna. Se vocês lembrarem das aulas de fisiologia, essa questão da integração entre a cóclea e o labirinto, a endolinfa e a perilinfa são fundamentais para a manutenção da tontura e do equilíbrio. Então, se você tiver uma alteração aqui, pode ser responsável pelos sintomas do paciente. E quando a gente vai pedir exame de imagem, a gente tem que tentar abarcar todas essas alterações, tentar analisar tanto o tronco encefálico quanto a orelha interna. Em termos de indicação, pacientes com tontura também podem ser subdivididos em primária e secundária. Pacientes com tontura primária, como a vertigem paroxística benigna, vertigem central, ou até mesmo pacientes com enxaqueca que têm tontura, em geral não se beneficiam de exames de imagem. São aqueles pacientes com queixa crônica, um quadro mais arrastado, que geralmente quando você pede o exame de imagem não mostra muita alteração. Então esses pacientes, em geral, eles são manejados sem qualquer tipo de neuroimagem. Por sua vez, pacientes com tontura secundária, ou seja, você consegue atribuir uma causa como uma otite ou até mesmo um AVC que destruiu aqueles núcleos do tronco e do cerebelo que a gente conversou, ou até mesmo um processo inflamatório relacionado ao nervo vestibular ou até uma neoplasia desses nervos, esses obviamente merecem uma investigação por imagem. E a ressonância magnética é o método ideal para você investigar o tronco encefálico e a orelha interna. A tomografia computadorizada ela é até uma boa alternativa, a gente consegue ver muito bem o labirinto ósseo, as estruturas ósseas da orelha na tomografia computadorizada, mas como a maior parte das alterações é relacionada aos núcleos dos nervos cranianos e aos nervos cranianos e à orelha interna, a ressonância magnética ela é superior, porque consegue estudar esses órgãos muito melhor. Na questão da neurite vestibular, eu até coloquei como vermelho aqui, o colégio coloca que a tomografia realmente não ajuda porque a ressonância é muito superior, porque você tem que ver um nervo muito pequenininho, espessado, realçando, isso tem uma resolução que a gente ainda não consegue na tomografia. Então, na dúvida, a ressonância magnética acaba sendo um exame melhor nessas situações. Só para quem não está familiarizado, então, a gente consegue estudar muito bem a orelha, tanto com a tomografia quanto com a ressonância magnética. Na tomografia, a gente tem um ótimo delineamento das estruturas ósseas, a gente vê aqui os ossículos, o martelo e a bigorna, a gente consegue ver toda a anatomia deles, e na ressonância magnética ele é ótimo para estudar a orelha interna, a gente vê a cóclea, os canais semicirculares, dá até para fazer essa reconstrução tridimensional que a gente enxerga basicamente toda a anatomia da cóclea, vestíbulo e os canais semicirculares, para identificar se tem alguma alteração relacionada a eles, os nervos transitando pela orelha interna. Então, não é um exame que muitos médicos estão acostumados, mas o pessoal especialista pede bastante, mas só para vocês saberem que a gente tem hoje em dia exames de imagem que permitem estudar esses órgãos muito bem. E basicamente é isso que eu tinha falado para vocês sobre tontura e desequilíbrio. Lembrar que a ressonância magnética ela é superior à tomografia para a maior parte das queixas, e quando vocês tiverem que pedir o exame de neuroimagem, essa vai ser a melhor opção. Agora passando para a terceira família de queixas, que é a questão da convulsão, da epilepsia e do desmaio. Para falar da convulsão e epilepsia, trouxe novamente também 3 casos clínicos. Então, o primeiro caso é um jovem de 21 anos que trabalha como caixa de supermercado, teve uma perda súbita de consciência no trabalho e nada digno de nota no exame físico. O segundo caso é um menino de 10 anos com um quadro diferente. Ele tem crises em que ele deixa de responder, apresenta movimentos espontâneos com os olhos, isso desde que ele tinha 6 anos de idade, também sem nada digno de nota no exame físico. E o terceiro caso é um senhor, 62 anos, que começou com crises de movimentos involuntários do membro superior esquerdo, seguido de perda de consciência e abalos tônico-clônicos, também sem nada digno de nota no exame físico. Veja então que nós temos 3 casos bem diferentes em termos de clínica, que devem ser conduzidos de maneiras diferentes. O primeiro termo que nós temos que definir é a questão da pseudoconvulsão. Esse não é um termo científico, não é nada que a gente encontre muito nos livros, mas é algo que a gente vê muito no dia a dia, então por isso eu achei interessante trazer esse tema para vocês, com essas aspas assim nessa expressão. Basicamente existem causas de perda de consciência que não envolvem lesões do sistema nervoso central, como desmaio e síncope, causas psiquiátricas ou até mesmo uma arritmia cardíaca.
Esses casos geralmente não vão apresentar nenhum tipo de alteração ao exame de imagem e por isso que exames como a tomografia e a ressonância magnética são dispensáveis e não precisam ser realizados. Se você tem certeza que você consegue explicar esses episódios de perda de consciência com algum desses sintomas, você está assegurado a não pedir nenhum exame de imagem. Agora, o paciente teve uma convulsão isolada, como foi o caso daquele senhor do caso número 3, que você não consegue explicar, o paciente nunca teve convulsão antes, você tem que sempre questionar se esse paciente não teria uma neoplasia, seja primária ou metastática, um infarto ou uma infecção. Nesses casos, é necessário a investigação por imagem para ter certeza que você não tem nenhuma alteração. Por exemplo, nós temos aqui um paciente com uma extensa lesão infiltrativa no lobo frontal esquerdo, tratava-se de uma neoplasia, um glioblastoma. E a gente vê que essas áreas de alteração de sinal alcançam a cortical, e é por isso que o paciente tinha crises convulsivas. Qualquer lesão que toque o córtex tem potencial epileptogênico. Dessa forma, pacientes com convulsão isolada que nunca tiveram convulsão antes são indicados exames de imagem, seja tomografia, seja ressonância magnética, qualquer um dos dois métodos, mas não libere esse paciente sem você prosseguir a investigação, porque você pode deixar passar uma dessas lesões mais severas. E a epilepsia por si só, a epilepsia é uma doença muito extensa com vários tipos de causas possíveis, pode ser subdividida em causas idiopáticas, infecciosas como a neurocicercose, infartos podem gerar epilepsia, neoplasias como a gente viu e às vezes malformação. Nesses casos, é válido fazer um exame de imagem para você ver se você consegue justificar a epilepsia com algum desses achados. Trouxe um exemplo para vocês de malformação. Esse é um paciente que, veja que no lobo frontal a gente vê giros relativamente normais, mas quando a gente vai para as porções posteriores do encéfalo, veja que a gente não tem um padrão de sulcos e de giros normais do encéfalo. Esse é um paciente que nasceu com uma malformação, uma lisencefalia, que é responsável pela epilepsia, estando justificado, pois, o quadro clínico do paciente. Portanto, esses pacientes que têm epilepsia geralmente fazem algum exame de imagem ao longo da vida para poder delinear certinho se existe uma causa que explique. O melhor exame de imagem é a ressonância magnética, como quase sempre é em neuroradiologia, mas a tomografia também tem seu papel. Uma ressonância muito pedida nas clínicas de imagem é o estudo dos hipocampos, porque existe um tipo de alteração que é a esclerose mesial temporal, caracterizada por essas alterações aqui. Nós vemos um aumento de sinal do hipocampo com um discreto aumento das porções licóricas adjacentes, ou seja, do coro temporal do ventrículo lateral. Pacientes com essa alteração têm correlação com epilepsia e às vezes é uma das causas que a gente vê em pacientes jovens, como descoberta de causas de epilepsia, a esclerose mesial temporal. Portanto, é frequente que haja essa indicação de ressonância magnética dos hipocampos. Mas no nosso país a gente não pode deixar de falar de uma causa que ainda é muito frequente, que é a neurocicercose. Todo mundo lembra da época do cursinho, que é uma infecção pela Taenia solium, que acontece quando o homem faz o papel do porco no ciclo de vida do parasita, ou seja, a ingestão dos ovos, e uma vez penetrando no corpo humano, a Taenia dissemina por via hematogênica para vários órgãos, entre eles o encéfalo, fazendo então essas lesõezinhas císticas, que é uma bolinha líquida, dentro da qual se encontra o escólex, que é que vai dar origem ao verme adulto. A neurocicercose, em termos de imagem, pode se apresentar com diversas formas que refletem a sua evolução. A doença começa como um cisto, como a gente viu, uma bolinha com líquido dentro do qual se encontra o escólex, que na tomografia se reflete dessa maneira. Nós temos essas imagens císticas, bolinhas com densidade de líquido, bem delimitadas, geralmente na transição entre o córtex e a substância branca. Quando ele chega lá, o sistema imune inicia uma resposta para tentar se livrar do parasita, uma reação do tipo granuloma, e isso acaba levando à calcificação. Então, nas formas terminais, a gente vê o resquício dessa batalha do sistema imune contra o cisticerco, que são essas lesões calcificadas. São os cisticercos no estágio terminal. Em termos de localização, a cisticercose pode acometer basicamente qualquer compartimento do encéfalo. Existem cistos intraparenquimatosos, aqui na porção mais medial do lobo temporal, perto do hipocampo, mas pode acontecer também no interior dos ventrículos, aqui está no interior do terceiro ventrículo, e também nas cisternas, numa localização extra-axial. Aqui a gente tem uma grande imagem cística volumosa acima do cerebelo. A característica dos exames de imagem para a neurocicercose também é a questão de determinar se essa lesão é viável ou não é viável, porque a correlação entre a neurocicercose e as crises de epilepsia geralmente ocorre durante a fase inflamatória, quando está havendo a reação do corpo
contra o verme. Então, um neurocisticerco viável, em geral, enquanto ele ainda está vivo, ele não vai apresentar muita alteração do sinal ao redor da lesão. A gente vê essa estrutura cística com o escólex dentro, mas a gente não tem muita alteração ao redor do cisto. Geralmente, então, nessa fase viável, quando a larva ainda está viva e não tem uma reação imune muito exuberante, o paciente pode ficar sintomático. Geralmente, o paciente não vai ter crise epilética. Porém, quando o neurocisticerco está degenerando, quando você tem essa reação granulomatosa contra o verme, ocorre um grande edema e impregnação ao redor da lesão. E é geralmente nessa fase que a gente vê que o paciente vai ter clínica. Por causa dessa reação inflamatória que ocorre, então, o foco epileptogênico. Essa é uma ressonância magnética em flare. A gente vê aqui o cisto, mas veja como é bem diferente. Veja como tem muito mais edema ao redor. Tem comprometimento subcortical e do córtex também. E por isso o paciente pode ter crise. Aqui no pós-contraste a gente vê esse realce anelar, esse realce periférico, que fala também a favor da presença de inflamação, sugerindo, então, a atividade, o neurocisticerco que está degenerando com reação inflamatória e por isso ele é epileptogênico. E no estágio final nós temos a calcificação. Na tomografia computadorizada é muito mais fácil de ver esse foquinho de calcificação aqui, que é o granuloma que calcificou, e depois nós temos algumas sequências na ressonância magnética, como o T2 estrela ou gradiente, que mostra o foco de calcificação como um marcado baixo sinal. Em resumo, então, quando a gente está falando de epilepsia, sempre diferenciado uma pseudocrise, o paciente tem uma crise isolada que você consegue explicar por uma hipotensão ou alguma outra alteração, geralmente não vai ser necessária uma investigação de imagem. Paciente com primeira convulsão inexplicada, esse sim merece uma investigação por imagem, preferencialmente com ressonância magnética, embora a tomografia seja uma opção viável. E nos pacientes com epilepsia de longa data, aqueles que começam na infância, geralmente também está bem indicado uma ressonância magnética do encéfalo, às vezes do hipocampo também, para descartar a esclerose mesial do hipocampo, mas a tomografia computadorizada também serve como uma alternativa. E é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer algumas das principais indicações de exame em neuroimagem. E na próxima aula a gente vai ver o restante de queixas da nossa lista bem extensa. Muito obrigado.